Vamos conhecer um pouco mais a Vanessa. Vanessa, de onde você é, onde você nasceu, onde você cresceu. Vamos conhecer a sua trajetória antes da fisioterapia, os porquês, né? O que fizeram você se motivar a ser fisioterapeuta. Tá certo, vamos lá. Então, sou de Recife, meu sotaque já identifica quando sou daqui, né? Pelo menos. Hoje em dia já é tão misturado que as pessoas sabem que eu não sou de São Paulo, mas não tenho certeza de onde eu sou também. Mas enfim, eu sou de Recife e na minha vida eu desde criança mudei um pouco de cidade porque meu pai era bancário. Então, bancário naquela época mudava muito de cidade, né? Hoje em dia é menos, hoje em dia acho que todo mundo fica um pouco mais localizado, mas enfim. Papai se mudava e a gente mudava, obviamente, todo mundo junto. Então, morei em Fortaleza, morei em Manaus, voltei para Recife. Então, quando criança, nessa fase aí de infância, eu tive, sei lá, morei 4 a 6 anos nessa cidade, né? Em Fortaleza, depois Recife, depois voltar para... Manaus, depois voltar para Recife. E aí, em Recife, meu pai parou a carreira do banco, então se aposentou, e aí a gente ficou. Eu estava ainda no colégio, eu voltei para Recife no primeiro ano do segundo grau, acredito, primeiro ano. Era primeiro ano ainda. Então, terminei o colégio lá, e aí, tanto quanto meu pai mudava, a gente mudava junto, então, eu estudei no colégio militar, então, fui do militar de Manaus, militar de Recife, aí saí do colégio militar e terminei num colégio civil, normal, preparatório para vestibular. E aí, fui fazer faculdade em Recife, mas, na verdade, as decisões não são muito simples, né? Quando eu tinha 17 anos, que eu estava no terceiro ano, na verdade, eu sempre tive interesse pela área da saúde. Eu não tinha certeza do que eu queria. Eu tinha alguma certeza que eu não queria medicina e nem queria odonto. Odonto eu tenho pavor, assim. Tenho pavor de dentista, o cheiro do consultório, o barulho da broca. Então, assim, era algo que eu tinha certeza absoluta que eu jamais faria. Caramba. Aliás, eu cuido muito bem dos meus dentes para não ter aqui nada, nenhum procedimento. É só profilaxia e pronto. Você viu como o medo é um bom recurso? Excelente. Profilático? Nossa, eu morro de medo. Então, medicina também nunca foi algo que me atraía. Mas aí, nessa época, isso era o quê? Anos 99, eu estava terminando o colégio. Você não sabe muito mais o que fazer, né? Então, a gente não tinha tanta informação palpável do que as profissões fazem. Acho que isso é uma vantagem dos dias de hoje, né? Hoje, a meninada que está saindo da escola tem acesso a muito mais informação para saber o que, por exemplo, fisioterapia faz. Hoje em dia é mais claro. Então, nessa época, eu não sabia e... aí, uma prima minha, ela já fazia fisioterapia, ela era 2 anos mais velha que eu. Conversando com ela, eu achava legal, acho que é tipo isso. Acho que é por aí, tipo isso. Gostei desse negócio aí que você tá aprendendo aí. Esse negócio aí tá bom. Só uma coisinha assim, mas por que saúde, assim? Você não sabia exatamente o que você queria, mas por que saúde? Pois é, então, eu gostava da área da saúde. Por exemplo, no colégio, as disciplinas relacionadas a biológicas me interessavam, enquanto física não, história não. Então, eu sabia que não era meu caminho. Então, no colégio, eu já estava na área de ciências ou saúde, porque já se separava no segundo ano do ensino médio, né? As áreas correlatas. Então, estava por ali. Só que a gente fica tão confuso nessa fase da vida que no meio do terceiro ano, eu pensei, eu vou fazer direito. Assim? Assim, eu vou fazer direito. E minha mãe foi a única que falou, minha filha... Não gosto de história, eu vou fazer direito. Aí mamãe ficava, mas Vanessa, você não acha que você devia tentar, né? Fazer fisioterapia em alguma universidade, pelo menos, né? Faça direito, que você está pensando que você quer, mas tente fisioterapia em alguma. Só que nessa época, também não tinha muito curso de físio. Não sei qual é a época de faculdade de vocês. Eu entrei na faculdade em 2000. Então, em Recife, só existiam 2 cursos de fisioterapia. O da Federal e esse que era novo, que foi onde eu fiz, que era a Faculdade Integrada do Recife, que era a FI, que era uma nova faculdade, sei lá, acho que a minha turma foi a 2ª ou a 3ª da faculdade. Estava começando a ter faculdade particular, então não existia esse volume de faculdades particulares. E ainda assim era bem restrita a entrada, eram só 40 vagas. 40 vagas na Federal, 40 vagas na FI, acabou. Então era isso que tinha. Para uma cidade do tamanho do Recife, né? E que vinha gente do Nordeste fazer, porque o Nordeste circula, né? Entre a cidade de João Pessoa, Natal, Fortaleza, enfim. E aí, tentei direito em tudo. Resumo da história do terceiro ano. Direito na Federal, direito na Católica, direito. E fisioterapia na FI. É o único lugar. Porque daí, minha mãe insistiu, minha mãe ficou ali dizendo, que conhece, né? Foi mais para tentar deixar sua mãe um pouco mais... Eu meio que falei, não, tudo bem, afagada, vai, assim. Mamãe deve ter a inspiração dela, tem o feeling dela, eu vou na dela, eu vou colocar pelo menos um, que é que me custa. Né? Então, tudo bem, eu tento tudo direito e vou fazer fisioterapia. Já tô fazendo tudo isso aqui mesmo? Pois é, final das contas... Acabei fazendo, no primeiro semestre, né, de 2000, eu acabei fazendo as 2 coisas. Eu fiz direito por um primeiro período e fiz fisioterapia.
Direito era de manhã, eu fazia na Católica, de Pernambuco, e fisioterapia eu fazia tarde e noite. Era uma desgraça isso. Doideira isso aí. Meu Deus. Era uma desgraça, era o dia inteiro, entre faculdade, entre uma e outra, e eu comecei, assim, logo no início, eu não gostei mesmo de direito. Sabe, tipo, as disciplinas eram Teoria Geral do Estado, Sociologia. Pra gente dar saúde. Similares. Não, coisas assim. E eu tava achando o máximo fisioterapia, né? Então, o início da fisioterapia já é legal, né? Anatomia, fisiologia, enfim, já tem disciplinas bastante interessantes. E de fato, eu falei, não, realmente, é porque eu gosto dessa área aqui mesmo. Não é de direito. Nessa época, aí eu já quis logo, sei lá, talvez no primeiro mês largar a direita. Meu pai ficou, não, minha filha, fique aí mais um pouco, tente aí, né? Então, tem certeza que é justamente o direito que você vai abandonar? Que eu acho que meu pai achava que era mais negócio ficar no direito. Talvez ele tivesse certo. Bancário. Então... Mas aí, enfim, a gente conversou. No final das contas, terminei o primeiro semestre e consegui uma forma de trancar, que já não podia, mas consegui uma brechinha lá no regulamento que daria a minha chance de trancar. Tranquei, e aí fiz fisioterapia. Mas assim, passei longe do direito desde então, né? Então não estive mais lá. E aí começou a minha história com a fisioterapia. Então, gostei desde o princípio. Acho que... assim, de fato, eu tô onde eu deveria estar, não tenho nenhuma dúvida do que eu deveria ter feito. Tipo, não tenho dúvida que, puxa, se eu tivesse ido para o direito, talvez tivesse sido melhor, sabe? Então, aí começou a história da físio. Mas você entrou igual eu, né? Eu entrei em 2004 na faculdade. E justamente, não tinha tanta informação. Não tinha. Então, eu conheci a fisioterapia porque eu precisei fazer. Tive uma lombalgia que eu precisei fazer físio. Então, conheci físio de clínica, daquele jeitinho que a gente sabe, horrível, que não serve pra nada. E eu já achei super legal. Ixi. Aí, me animei em fazer. Se você gostou disso, então Não foi é? ótimo. Como você é uma pessoa delicada, não é aquela física que não serve pra nada. Não, a físio era gente boníssima. Uma pessoa ótima, mas tudo que A ela... técnica que não servia pra Mas nada. tudo que ela fez comigo, hoje eu vejo que se eu não tivesse feito nada, melhorava do mesmo jeito, né? Você que cuidou do Ivens, desculpa, tá? Se quiser vir conversar com a gente aqui, Não, pode vir. Nada contra ela, gente boníssima. Você sabe que a pessoa que cuidou de mim antes de fazer a faculdade, ela acabou meio que dando plantão comigo anos depois, né, cara? Olha, sério? Já pagou todos os pecados. Coitada, viu? Cuidou e ainda não- deu plantãozão. E aí eu cheguei na faculdade, eu conhecia ortopedia, que foi o que eu fiz. E pra você ter uma ideia, eu não conhecia nem neuro, não sabia nem de neuro, que geralmente as pessoas conhecem ortopedia, trauma e neuro, quando chega na Isso. fisioterapia. Eu não conhecia nem a neuro. A hora que eu cheguei lá e me deparei com a fisioterapia, eu falei, meu Deus do céu. E aí, no segundo ano, eu já sabia que eu queria UTI, aí eu já fui bem encaminhado. Já se descobriu logo cedo. O que você conhecia da físio até então, assim? Então, realmente... Da saúde. Muito pouco. Conhecia saúde e aí eu via, pelo que essa minha prima falava de como estava a faculdade dela, mas ela ainda era estudante também. Mas aí a gente conversava quando se encontrava assim, em festa de família, sabe? Aí conversava, ela falava um pouco como era. Aí tinha ela e o namorado dela. Ela também tinha um namorado, quer dizer, que até casou com ele. Mas o namorado dela, na época ali, também era da sala enfim, eram da mesma sala. Então, eles estavam juntos, então um falava, o outro falava como era, o que fazia, quais eram quais eram as possibilidades. E eu pensei, boa, acho que acho que é isso, né? Acho que é por aí. Porque as outras profissões de saúde não me atraíam muito. Tipo, nutrição, tô pensando aqui, fono, psicologia. Apesar de trabalhar tão perto dessas profissões hoje, mas na época, para eu me formar nisso, não me atraía. Então, eu pensei, bom, né? A gente não tem muita certeza das coisas com 17 anos, convenhamos, né? Então, eu tinha 17 quando entrei na faculdade, né? Então, fui no feeling de que, ok, acho que eu gostei dessa. Gostei disso aí, vou tentar. E aí, bom que eu me arrisquei com o direito, né? Não deu certo o direito, falei, bom, então, uma das duas vai dar. Mas tirou essa dúvida. Eu tirei a dúvida. Porque eles não podiam Eu poderia ter ter ido com a ficado. dúvida, né? Poderia ter ficado. Foi bom que, pelo menos, eu vi que, não, ok, direito. E aí, durante a faculdade, o que te chamou a atenção, assim, durante a faculdade? Que área? Teve um professor que, putz, falou, putz, esse cara aqui faz uns negócios muito legais, vou pra essa área, que teve alguma coisa assim que chamou? Pois veja, na faculdade, eu realmente gostava mesmo da prática, né, a prática em si, da terapia manual, da terapia manual, da ortopedia. Então, eram áreas que realmente me atraía, eu achava bastante interessante. A área hospitalar, no primeiro momento, não me interessou, porque a primeira disciplina que veio na grade, na época da faculdade, foi Fisiologia do Exercício. Não gostei, mesmo. Tá Não vendo? gostei, Tá acho que vendo? não rolou ali, não rolou na disciplina. Acho que também, não sei, acho que quando você tem empatia com tudo, né? Com a E disciplina, denso, com o professor. né? É denso. Então, Dependendo de como é apresentado, ela não te pega, não tem jeito. Então, não me pegou. Então, eu cheguei até a ter um certo... Puta, não gosto. Então, a partir dali, muita coisa que vinha desse início,
eu já ficava, não, essa área eu não quero, essa área eu não quero. Então, eu tinha professores excelentes até, né, na faculdade, ainda mais nessa área, na área hospitalar, na área de terapia intensiva, de respiratória, etc. Mas, assim, eu vou fazer a minha parte porque eu tenho que fazer, porque todo mundo tem que passar por tudo. Mas, eu assim, sempre tive certeza que, não, tipo, terapia intensiva não é. E aí é isso. E o mais interessante é isso. Tipo, por exemplo, Francimar foi meu professor de faculdade. Todo mundo conhece Francimar, né? Acho que realmente Sim, não existe um ser fisioterapeuta que não conheça. Espero que sim, viu? Espero que todo mundo conheça. Eu espero que sim. E aí, e apesar de adorar ele, assim, tipo, isso, puta, a aula didática ótima, interessante e tal. E aí a gente tinha as práticas nos hospitais. Você via, assim, até pela... do entusiasmo, né, que ele passava nas práticas. Tipo, a gente tinha ciclo de terapia intensiva, via um raio-x antes e depois, sabe? Tipo, você via a evolução do paciente, uma avaliação prévia, uma avaliação pós-física, você ficava, puta, esse negócio funciona de maneira bem imediata. Mas mesmo assim eu ficava, ok, aqui dentro da terapia intensiva eu não quero trabalhar. Ele é muito dessa vibe do resultado, né? Super. Então, assim, muito você legal, via, era mas valeu. concreto. Mas era tipo isso, não, ok, massa. Fica aí, Francimar, valeu. Mas tipo... Relaxa, a gente vai colocar no corte, assim, a thumb do corte. Não queria ir pro hospital por causa do Francimar, mas assim... Não, de jeito nenhum, ele sabe que não é isso. Não é aproximar. Mas, enfim, aí não, falei, não, trabalhar com isso não vai rolar. Fora que, assim, eu sempre achei, de fato, e eu tô falando isso, e olha que eu trabalho no ambiente hospitalar, né? Mas, enfim, eu sempre achei o mundo de terapia intensiva muito frio. Acho que hoje em dia é tão diferente, porque quando a gente estava ali na faculdade, indo nos hospitais, não tinha mobilização nesse nível que tem hoje, não tinha sair do leito nesse nível que tem hoje, não tinha, acho que, discussões multidisciplinares no nível que tem hoje. Era tudo muito mais frio, restrito, mas assim, tipo, acho que era tudo muito mais cartesiano, sabe? Meio, você não tinha tanta troca, ou pelo menos era nos hospitais que a gente circulou. As discussões ainda eram muito em relação a técnicas de terapia respiratória, né? E era tudo muito nichado. Era o médico com o médico, enfermeiro com o enfermeiro. Era tudo muito, assim... Não existia essa multidisciplinaridade tão forte que tem hoje. Mas surgiu exatamente na década que a gente entrou na profissão, pô. Essa década foi uma virada na chave, Total. Então, assim, talvez, se eu tivesse conhecido a prática de terapia intensiva depois que tudo, tipo, hoje em dia, as UTIs são claras, são humanas, né? São mais, são mais agradáveis de você estar dentro. Antigamente você ficava assim, tipo, meu Deus, né? Vou entrar na terapia intensiva, você está quase entrando num congelador, numa caverna, num ambiente que só tem alarme, aquele negócio que tipo, você fica deprimido lá dentro. Hostil hoje, antigamente era muito mais hostil. Muito mais hostil. A primeira UTI que eu conheci foi lá na Santa Casa de Presidente Prudente. Fui fazer estágio voluntário lá e tal. Fiquei lá mais de um ano fazendo estágio voluntário nessa UTI. Mas era assim, ela é no meio do hospital, ou seja, não tem janela, só luz branca. Você entra lá dentro, aquele ar-condicionado congelante. Tinha dia que a gente saía de lá, tinha caído um mundo na cidade, chovido, que você não escutava o barulho da chuva. Então assim, você realmente está dentro do ambiente que acabou o mundo lá fora. É só aquilo lá dentro, aquele negocinho, acabou. Né? Então desconecta total da realidade. Eu não achava isso legal, sabe? Eu ficava pensando, puxa, mas eu vou passar o resto da minha vida, muitos anos da minha vida nesse ambiente. Então, assim, não me atraía mesmo, não me atraía. Então, enquanto que eu via as possibilidades da área de ortopedia, e aí quando eu conheci a terapia manual mais ainda, então, tipo, a terapia manual também tinha tem um resultado, né? Não tinha, tem. Tipo, fui fazer a formação de osteopatia. Então, osteopatia, o paciente entra de um jeito, você já libera ele de outro. Então, o resultado é imediato, mas você conversa com a pessoa, olha que bom, você não fica lá com uma pessoa em coma, né? Uma pessoa desacordada, sedada e etc. Você está conversando com a pessoa, você tem feedback ali na hora, você tem outra... você tem uma relação que é muito diferente do que você pode ter numa relação de um ambiente de pacientes críticos. Mas, é claro, são nichos completamente diferentes. Foi só, acredito que é isso. A experiência que eu tive na época e a maturidade que eu tinha na época também, com 20 e poucos, então, se eu saí da faculdade com 23, 22, 23, era o que eu achava que era mais interessante mesmo, né? Tinha mais a ver com o meu perfil, acredito. Mas já mostrava um perfil de resultado meio rápido, assim, né? Que é um lance muito de quem é o profissional que gosta da atenção hospitalar. Pô, eu quero fazer uma coisa, eu quero sentir a melhora imediata, eu quero fazer uma coisa, eu quero observar ali que em poucos dias a gente vai ter uma progressão. Então, isso vai moldando um pouco e direcionando os profissionais. Tem profissionais que eles
tem mais essa vontade de fazer um programa terapêutico mais prolongado, então tem um perfil de paciente específico. Eu falo muito para os alunos com relação a perfil. Você tem ou não tem perfil? Eu acho a área hospitalar muito bonita, mas você não tem as skills, né, para que você, primeiro, se adapte no ambiente, segundo, para que você consiga oferecer algo para chegar no resultado. Eu acho que falta essa maturidade. E isso vem da juventude que a gente se forma, pô. A gente se forma garoto demais. Demais. Eu formei com 22. Não quer dizer nada, você continua muito jovem. Exato.